Então, pessoal, para iniciar a explicação do código de hoje, esse projeto que eu fiz, ele tem dois campos de texto, um para adicionar o seu nome e outro para adicionar um status. Eu criei aqui um view model para gerenciar os estados da nossa tela. Criei uma classe de dados que vai conter os objetos que a gente vai usar nessa tela. E aqui eu tenho a tela em si. Eu vou começar aqui explicando pelo view model para vocês verem como é que está acontecendo aqui dentro. Então, a princípio, eu fiz o quê? Eu criei aqui a classe de view model, que vai herdar de um view model. Criei aqui dois estados, né? Um mutável e um imutável. Mutável, na verdade, ele precisa ser privado. Por quê? Apenas essa classe de view model pode fazer alterações nesse estado. A tela não pode alterar, a classe de dados não pode alterar, apenas o view model tem permissão para alterar esse estado. Aqui temos também o nosso estado imutável, né, que é justamente o estado que será compartilhado lá na tela. Então, aqui no estado mutável, nós temos aqui private val mutável, que está recebendo quem? Um mutable state flow, e a gente passou um value. Quem é esse value? É a nossa classe de dados, ó, contém todos os objetos que a gente vai utilizar nessa tela. Então, eu fiz no arquivo separado por questões de organização. Porque a partir do momento que esse projeto começa a crescer, se eu colocar os estados todos aqui no ViewModel, depois eu colocar as lógicas, vai ficar tudo muito bagunçado. Então, o que acontece? Eu separei o arquivo, né? Coloquei os estados que eu vou precisar, coloquei aqui. Esse vai ser usado para alterar os métodos aqui dentro. E esse vai ser usado para coletar informações lá na tela. Então, o privado recebe um Mutable State Flow para coletar as mudanças do objeto da classe. Lembrando que essa é uma informação muito importante que vai servir muito para a gente entender os demais passos que a gente vai fazer. Aqui, essa classe de dados que o Value está recebendo aqui, ó, a gente está passando no Value do State Flow, esses objetos, eles nunca irão mudar. Então, se eu iniciei eles como uma string vazia, ó, nome é uma string vazia, texto é uma string vazia, novo nome também e os demais também. Então, inicialmente, eles vão conter sempre esses valores. E sempre que eu quiser fazer alterações nesses valores, eu vou fazer o quê? Uma cópia desse objeto e vou fazer a alteração na cópia. Então, o valor que vai mudar são das cópias. Os valores originais nunca vão mudar. Então, prosseguindo aqui. Aqui eu tenho uma variável imutável que vamos usar como estado lá na tela para fazer a coleta, né? Aqui a gente está passando quem? Uma variável imutável, que vai ser do tipo stateflow, recebendo os dados que contém aqui, ó, a nossa classe. E ela vai receber quem? A variável que eu criei acima. Essa variável, ela vai ser do tipo stateflow de dados e vai receber as mudanças que estão ocorrendo aqui na minha classe de dados. Ó, eu até coloquei aqui informações bem importantes. Ó, o primeiro estado é o da classe, o segundo é o da tela. E esse stateflow, ele sempre guarda o estado atual dos dados. Então, aqui dentro desse ViewModel, eu vou ter 4 métodos, né? Ó, vocês podem ver aqui, ó, limpar campos, salvar dados em novas cópias, mudança de texto e mudança de nome. Esses métodos são simplesmente as ações que eu vou querer que aconteça a partir do momento que eu fizer as alterações lá nos campos que estão nas telas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu tenho um primeiro método aqui que ele vai fazer o quê? A mudança do nome. Quando eu digitar um nome aqui nesse campo, quem vai receber o nome será esse parâmetro do tipo string. Tudo que eu digitar no campo será recebido por esse parâmetro aqui, ó. Valor do tipo string. E dentro desse método que vai acontecer as mudanças. Então, eu estou pegando quem? O estado mutável, que é esse aqui, ó, que contém, né, os objetos da classe de dados, que são esses aqui. Aqui eu estou pegando o estado atual e mutável, estado atual, aplicando uma transformação com update. Aqui o it, ele representa o estado anterior desse objeto que eu vou pegar agora. Então, ó, it.copy novo nome. Então, eu estou fazendo o que aqui? Uma cópia de novo nome, que inicialmente é vazia. Estou adicionando quem a essa cópia? Estou adicionando o valor que eu recebi lá dos campos. Então, novo nome agora, aqui dentro do copy, ele já não é mais vazio. Ele contém um valor que eu digitei lá no campo. Se eu digitei o nome lá, por exemplo, meu nome, eu digito lá Lisa,
esse nome vai ser recebido aqui via parâmetro, ó, no parâmetro do método. E aqui dentro eu vou passar esse nome para essa cópia. Novo nome, aqui dentro da classe de dados, inicia como string vazia. E aqui dentro eu faço uma cópia que vai receber o valor que veio lá dos campos. Valor 1, e contém quem? Lisa. Então, agora, essa cópia contém um valor. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Agora, eu tenho um método que vai atualizar a mudança de texto. Então, lá na tela eu tenho o quê? Eu tenho um campo e vai atualizar o texto. Então, o que for digitado nesse campo de texto vai vir aqui para valor 2, que é do tipo string. E aqui dentro do método eu vou passar quem? Vou pegar o valor inicial do estado. Esse estado contém quem? Contém os valores iniciais que estão guardados lá na nossa classe de dados. Estou aplicando uma transformação nele com update. Aqui dentro eu tenho o it representando o estado anterior. Então, o estado anterior de novo texto é quem? É uma string vazia, ó, como vocês podem ver aqui. Então, aqui ainda ele é uma string vazia, mas quando eu passo para ele valor 2, agora contém o que eu digitei lá no campo. Se eu digitei lá no campo um texto, por exemplo, bom dia foi recebido via parâmetro pelo método e aqui dentro ele foi passado para a cópia de novo texto. Então, novo texto agora não é mais vazio, ele é bom dia. Esse método aqui será usado para a gente salvar o que veio lá dos campos dentro de outras cópias. Eu demorei um pouquinho para entender essa parte aqui, mas eu consegui entender. Então, o que é que está acontecendo aqui, ó? A gente tem o estado do botão, né? Esse salvando dados em novas cópias está aqui, ó, sendo chamado dentro do button no onClick. Ó, ele e limpar campos está sendo chamado aqui. Então, o que é que acontece? Eu quero que, quando eu clicar no botão, ele salve o que eu digitei, né? Coloque lá no texto e no nome o que eu digitei. No caso, ele está salvando, né, esses valores em outras cópias e está limpando ao mesmo tempo. E é justamente esse método daqui. Mas vamos para esse primeiro, salvando dados em novas cópias. Eu pego aqui o estado atual que contém o Mutable State Flow, que é o estado da classe. Então, eu pego o estado atual dele, aplico uma transformação com update, it que representa o estado anterior dessas cópias, né? Então, eu faço it.copy nome, e quando ele passa para dentro do copy, ele já é uma cópia. Então, eu já criei uma cópia de nome. Agora, nome contém quem? Nome contém it.novo nome. E o que significa isso? Que a cópia de nome está guardando uma outra cópia que contém um valor dentro dessa cópia. Eu vou mostrar bem direitinho quando a gente for ver os campos. O primeiro objeto que eu estou fazendo cópia é novo nome. Então, dentro de novo nome, eu recebi um valor dos campos. Então, para esse valor não sumir, porque se eu fizer uma cópia de novo nome, esse valor vai sumir. E o que é que eu quero? Eu quero salvar, né, o que eu coloquei em novo nome em outra cópia. Então, a gente faz o quê? Pega nome, que inicialmente é vazio, e adiciona it.novo nome nele. E it.novo nome tem um texto. E é a mesma coisa aqui com o texto, ó. Texto vazio, aqui na nossa classe de dados, ó. Então, aqui ele já é uma cópia. E dentro dessa cópia, estou armazenando, né, uma nova cópia que contém um valor. Se vocês verem aqui nos comentários, eu coloquei a mesma coisa. Adicionamos dentro dessa cópia nome, outra cópia que contém um valor vindo dos campos. E aqui, limpar campos, o que é que a gente tem em limpar campos? Quando eu salvar essas cópias, quando eu salvar lá no status e no nome, o que eu escrevi nessas cópias, eu quero que faça o quê? Que limpe esses campos para eu digitar novas coisas. Eu pego o estado inicial dele, né? Aqui eu estou sempre acessando o valor atual do objeto da classe. Eu não estou acessando cópias, eu estou acessando o valor atual, o original que não muda. Então, a gente sempre vai pegar um objeto vazio. Então, aqui eu estou pegando o valor atual dele, aplicando a transformação com o update, usando aqui o it novamente para pegar o estado anterior desse objeto, né? E novo nome agora é quem? Novo nome antes, ele continha um valor.
Antes de eu chegar nesse método, novo nome tinha o quê? Tinha um valor dentro dele, que ele recebeu de onde? Dos campos. Então aqui eu vou fazer o quê? Uma nova cópia de novo nome, só que dessa vez agora eu vou atribuir um valor vazio para ele. E novo texto, a mesma coisa. Então o que vai acontecer? Quando ele enviar esses valores para onde eles devem ser enviados, outra cópia será feita e os valores dessas cópias serão vazios. Então os campos limpam automaticamente. Então é mais ou menos isso que acontece aqui no ViewModel. Para resumir, a gente está pegando uma classe de dados que contém valores originais vazios e passando dentro do Mutable State Flow para pegar essas mudanças em tempo real. E aqui a gente está criando os métodos para fazer justamente as cópias desses objetos, passando alguns valores dentro deles. Uns valores vão ser atualizados, outros vão ser limpos e outras cópias estão armazenando cópias.